Oi pessoal, uma boa tarde. Bom, iniciamos com uma temática muito importante, né? Agora a gente já começa a falar da questão operacional do SUS, né? Até agora a gente estava vendo estruturalmente, né? A questão da legislação, a questão dos princípios, né? E agora a gente começa a falar algo mais assim operacional com relação ao funcionamento do SUS. Então, nesse módulo 3, a gente inicia com a temática financiamento do SUS e falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Básica. A gente já havia comentado antes a respeito da legislação, né, quando falamos do Fundo de Saúde. Né? Fundo de Saúde é a unidade orçamentária do SUS. Então nós temos o Fundo Nacional de Saúde, né, a nível do governo federal, o Fundo Estadual de Saúde a nível dos estados, e o Fundo Municipal de Saúde. O nosso regime federativo, ele estabelece essa independência, né, dos entes federados. Então cada município tem o seu fundo de saúde e que vai fazer a sua execução orçamentária para poder fazer com que as ações e serviços de saúde sejam implementados. Então, é através do Fundo Municipal de Saúde que saem os recursos para pagamento de todas as ações e serviços de saúde. Importante também referenciar que é para lá que vão os recursos de saúde, tanto os recursos federais, repassados fundo a fundo, como já comentamos antes, como os recursos estaduais, também repassados fundo a fundo, ou os recursos próprios, que são aqueles que a gente falou que são os recursos que os estados e municípios têm que dispor da sua própria arrecadação, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões. Então, quando a gente olha a saúde no Brasil, a gente tem uma história de grandes números, né? Nós temos um referencial de atendimento praticamente para toda a população brasileira. Então, quando a gente faz uma comparação com a saúde suplementar, a gente verifica que o conteúdo de usuários do SUS é muito superior, né? E com isso também a gente tem um orçamento muito superior, né? Agora, a questão, quando a gente observa os gastos com saúde, a gente vai ver estruturas diferenciadas com relação a esse processo dos gastos com a saúde. Se a gente avaliar a saúde pública, né, o nosso investimento, que é em torno de mais de 100 bilhões por ano, né, e com isso a gente atende 75% da população brasileira, que a gente fala que é SUS dependente, que depende exclusivamente do SUS. Nós temos o restante da população que também convive com outras possibilidades de acesso a outros serviços de saúde, como os planos de saúde, né? E a saúde suplementar, ela gasta um quantitativo, né, também grande de recursos, menor um pouco, mas o investimento é em cima de uma população brasileira muito menor, né? Então a gente tem praticamente uma crise de financiamento no setor público. Nós temos pouco dinheiro para gastar com muita gente, né? Então esse dinheiro, esse recurso, ele tem que ser bem aplicado, de forma que a gente não se perca nos gargalos, né, nas perdas desses recursos. Então, quando a gente fala em financiamento público da saúde, é importante que a gente avalie que tem uma sistemática própria que a gente vai conversar mais adiante. Bom, antes do SUS, o financiamento a gente já estudou, né? A gente começa lá na década de 20 com a Lei Eloy Chaves, né, com a instituição das CAPs, em que era uma instituição de uma prestação de serviços pelas empresas, né, a seus trabalhadores, com financiamento dos empregados e dessas empresas. Depois nós tivemos os IAPs, né, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que se reuniram por setor produtivo, então aí a gente já tinha uma contrapartida do governo. Depois nós unificamos todos os IAPs no INPS
e mais à frente, já no final da década de 70, a gente estrutura o INAMPS, destinado à atenção médico-individual curativista. Então, a gente observa que o financiamento à saúde antes do SUS era através de um seguro saúde, né? Um seguro social de saúde. Então, as pessoas só tinham direito de usar os serviços quem contribuía. Com a instituição, né, do SUS pela Constituição Federal, né, que estabelece que saúde é direito de todos e dever do Estado, que deveriam ser implementadas as políticas sociais e econômicas para reduzir essa exposição aos riscos e garantir o acesso universal de todas as ações de serviços, né, do SUS. Então a gente elimina essa questão do securitária, né? Então agora a saúde passa a ser direito de todos e financiada pelo Estado, ou seja, garantido pelo Estado a todos os brasileiros, independente, né, de posição social, de raça, de credo, né, e outras situações de diversidade. No entanto, a Constituição Federal ela não disse de onde que sai esse dinheiro, né? Então nós começamos na legislação infraconstitucional a começar a balizar, a começar a organizar como é que seria o financiamento desse sistema universal, né, único, destinado a todos os brasileiros. E as leis, né, orgânicas, 8.080 e a 8142, elas começaram a ditar critérios organizativos, né? Então estabeleceram as atribuições, os objetivos do SUS, né, os seus princípios e diretrizes. A Constituição já havia apontado alguns, a 8.080 ela referencia de forma mais estruturada esses princípios e diretrizes, as competências, né, que seriam complementares, né, de financiamento, ou seja, os 3 entes federados seriam responsáveis pelo financiamento do SUS. Algumas questões específicas sobre financiamento, né, como elementos necessários para que se recebessem os recursos fundo a fundo, e elementos também de planejamento, já que o recurso era finito, era necessário organizar um planejamento para que se pudesse orientar o gasto com o SUS. E com isso nós teríamos um orçamento específico destinado às ações e serviços de saúde. Lembrando que esse planejamento ele é ascendente, né? Então a gente planeja a nível de município, executa as ações municipais, né, até o nível federal. Então o planejamento ele é de uma perspectiva ascendente, evidentemente, né, ouvidos os órgãos deliberativos específicos em cada ente federado. Bom, na década de 90 a gente implementa as normas operacionais básicas, que foram os caminhos iniciais que fixavam critérios para o recebimento de recursos pelos estados e municípios, ou seja, as condições necessárias para que os estados e municípios pudessem assumir, né, as suas novas responsabilidades no processo de implantação do SUS. Conversamos muito de que as NOBs elas aprontaram inicialmente pela municipalização. Então o princípio de descentralização inicial do SUS foi para os municípios, né, através das normas operacionais básicas. E aí nós temos a norma operacional 91, que praticamente adotou a lógica de financiamento do INAMPS, né, que era com base nos repasses e a produção de serviços, ou seja, os órgãos, né, as instâncias produziam, né, os serviços e procedimentos e, através de fatura, isso era pago para os estados e municípios. Então, uma lógica de financiamento, praticamente a estrutura operacional do INAMPS como base para a implementação do SUS, ainda inicialmente, nesse início da década de 90. A NOB 92, que a gente falou que praticamente reeditou algumas questões e passou tão rápido que alguns estudos nem referenciam essa NOB 92, manteve essa mesma lógica do INAMPS, né, com relação ao financiamento do SUS. A NOB 93 já começou a inovar ao apresentar condições de gestão para os estados e os municípios. Então, estabeleceu condições de gestão, né, para que os municípios se enquadrassem naqueles modelos de gestão e, a partir daí, recebessem os recursos financeiros
destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde. No entanto, ainda mantinha os estados e municípios como prestadores de serviços. A NOB 93, ela praticamente reforçou aquele repasse regular e automático já definido lá na 8142, né, de forma fundo a fundo, né, do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, para o Fundo Municipal, né, ou diretamente do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, do teto global da assistência para os municípios, de acordo com a gestão em que esses municípios e estados estavam enquadrados. A NOB 96 já inovou ao apresentar um novo dinheiro, né, um novo recurso, com a instituição do piso da atenção básica. Então a gente começa a mudar a lógica na alocação de recursos. A gente começa a ter uma parte fixa com base populacional, que era um pagamento per capita, de acordo com a população, né? Inicialmente esse valor foi de R$10 per capita, né, por pessoa, para organizar e manter as ações básicas de assistência à saúde. Então o PAB, piso de atenção básica, foi um recurso per capita, R$10 por cada habitante, ano, né? Multiplicava isso, dividia em 12 parcelas e os municípios recebiam uma parcela dessa todo mês. Além disso, implantou o que a gente chamou de PAB variável. Então a gente tinha o PAB fixo, que era essa parcela per capita, né, por população, e um PAB variável, que seriam outros incentivos também pagos aos municípios, para aqueles municípios que implementassem os programas estratégicos do Ministério, como o Programa de Agente Comunitário de Saúde, que começava a ser implementado aí na década de 90, né? O PSF, Programa de Saúde da Família, e outros programas relacionados a carências nutricionais e assistência farmacêutica. Mais adiante, com a implantação da Política Nacional da Atenção Básica, a gente observa que essa parte variável ela amplia em outras frentes de programas que o município podia fazer adesão e a partir daí também captar recursos, né, oriundos de repasses fundo a fundo, né, do governo federal. Importante a gente ressaltar que nesse período, né, nós tivemos aí um outro elemento financiador das ações de saúde, que foi a CPMF, né, Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Essa CPMF era um percentualzinho pequeno implementado com toda a movimentação financeira. Você pagava, você ia tirar um dinheiro no banco, já saía, né, com aquele desconto. Você dava um cheque, saía com aquele pequeno desconto. E isso foi implementado em 1996, através de uma lei que criou a CPMF. Depois nós tivemos algumas emendas constitucionais, né, em 99, em 2002, em 2003, e que foram mantendo, né, foram prorrogando a existência dessa CPMF, que foi prorrogada depois, na última vez, até dezembro de 2007. Em 2007 foi colocada essa proposta para discussão, para prorrogação, mas a proposta foi rejeitada. Então nós temos a CPMF, né, essa Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, de 1996 até 2007. Depois tentaram até reeditar, em 2009, uma contribuição social para a saúde, CCS, mas também não passou. Ainda nos tempos atuais, de vez em quando nos ameaçam com a possibilidade de reeditar uma medida, né, que possa buscar recursos direcionados para a saúde, né, para a justificativa, mas não tem passado. Como a nossa carga tributária ela é muito grande já, e o Senado, né, e a Câmara de Deputados não têm aprovado essas medidas, né, essas tentativas de acrescentar um novo imposto. Em 2000, nós tivemos uma discussão de uma emenda constitucional 29, e essa emenda começou a regulamentar aquilo que estava previsto lá na Constituição, né, que falava que tem que ter recurso próprio dos entes federados para financiar a saúde, né?
E com isso apontou um escalonamento a partir de 2000 de que os estados e municípios deveriam, né, disponibilizar de tudo que arrecadavam um percentual para a saúde. Inicia com 7% dos estados e 7% dos municípios em 2000 e a partir de 2004 ficou estabelecido que esse valor seria de 12% para os estados e 15% dos municípios. Isso significaria dizer que os recursos próprios, ou seja, do próprio orçamento dos estados e dos municípios, corresponderiam aos estados 12% e municípios 15%. E isso seria obrigatório de ser repassado para o Fundo Municipal de Saúde. Ou seja, todo mês, tudo que o município arrecadou, 15% ele teria que destinar para as ações e serviços de saúde e encaminhar ao Fundo Municipal, a unidade orçamentária da saúde, para que esse recurso fosse destinado ao custeio, né, das ações e serviços de saúde. Ainda na década de 2000, nós tivemos 2 normas operacionais da assistência à saúde. Aí a gente já começa a falar de regionalização, né, de forma a promover maior equidade na alocação dos recursos, ou seja, um financiamento que tivesse uma concepção de responsabilidade solidária dos entes federados, ou seja, a região conheceria quais são os seus problemas e os municípios dessa região se associariam para resolver esses problemas. E a norma operacional da assistência NOAS 01, ela definiu algumas condições, né, 2 condições de participação do município na gestão do SUS, né, que é a gestão plena da atenção básica ampliada e a gestão plena do sistema municipal. E através dessa adequação, numa dessas condições de gestão, o município receberia um financiamento específico para custeio das ações e serviços de saúde. Com a edição da norma operacional da assistência à saúde, a NOAS 01/2002, né, essa norma ela veio revisar e aperfeiçoar a NOAS SUS 1/2001 e fortaleceu a gestão dos estados sobre as referências intermunicipais, mantendo a regionalização cooperativa entre os entes federados. Então, a partir da NOAS, a gente começa a pensar numa nova forma de trabalhar a questão da produção do cuidado em saúde, com a perspectiva de região. Não dava para pensar que cada município deveria fazer tudo. Os municípios deveriam se associar para otimizar os seus recursos para resolver os problemas decorrentes das necessidades de saúde da população daquela região de saúde. Bom, então, resumindo isso, como instrumentos e formas de transferências, nós temos as NOBs, que praticamente reeditam a questão inampciana, né, de convênios, produção por serviços, mas a NOB 96 ela incrementa o PAB per capita, mas mantém ainda um pouco da produção do serviço, mas incorpora o PAB, né? E as NOAs que começam a trabalhar com transferências, mas transferências ainda fragmentadas, ou seja, nesse período, 2005, por exemplo, a gente chegou a ter 120 rubricas. Rubricas seriam caixinhas, seriam elementos relacionados à transferência financeira para os municípios. Exemplo, financiamento de cirurgia oncológica, né? Assistência aos municípios em calamidade, né? Campanha de oftalmologia com ações estratégicas, campanha de pré-natal, né? Campanha de vacinação. Então, para cada coisa dessa vinha um recurso casado específico que tinha que ser aplicado. Com isso, a gente tinha zilhões de questões para administrar. A gente precisava evoluir para um processo de financiamento que pudesse fazer com que os municípios pudessem utilizar melhor esses recursos. Porque o recurso que vinha separadinho por caixinhas mal dava para custear aquilo que ele se propunha a custear. Então, em 2006, a gente começa a pensar num pacto pela saúde. Ou seja, estabelecer um conjunto de reformas institucionais no SUS, de forma a promover as inovações necessárias nesse processo de gestão
em especial, né, para a gente alcançar maior eficiência e qualidade com relação às metas destinadas, né, ao cumprimento das responsabilidades sanitárias e os objetivos a serem alcançados. E isso se passava também com a questão do financiamento. Com o Pacto pela Saúde, né, a gente institui os mecanismos de cogestão e planejamento regional. A gente aposta mais ainda na regionalização, né, ou seja, com base nas necessidades de saúde da população da região, a gente buscava fortalecer os espaços e mecanismos de controle, tanto institucional quanto controle social, valorizando essa macrofunção de cooperação técnica entre os gestores dos municípios da região. O Pacto pela Saúde ele veio editado em 3 dimensões, né? Em defesa do SUS, numa perspectiva mais política, de mobilização social, de repolitização do SUS, que buscava consolidar e estabelecer as responsabilidades sanitárias, resgatando praticamente o movimento da reforma sanitária brasileira, né? A dimensão Pacto pela Vida, a gente sintetizava os compromissos sanitários dos 3 gestores do SUS, das 3 instâncias, né, federal, estadual e municipal, com unificação com pacto de indicadores de saúde, estabelecendo indicadores que deveriam ser acompanhados, né, ou seja, metas e objetivos sanitários que deveriam ser realizados na tentativa de produzir resultados, bons resultados em saúde. E o pacto de gestão, que além de estabelecer esse elemento de descentralização regional, atribuía responsabilidades solidárias entre os gestores, né? De forma a propor uma reestruturação dos serviços regionalizados e fortalecer esse financiamento tripartite, né? Na perspectiva de suprimir essas iniquidades loco-regionais. Bom, no financiamento, o Pacto pela Saúde também trouxe uma inovação. Então, foram estabelecidos 5 blocos de financiamento. Então, daquelas 100 e tantas caixinhas que a gente tinha, nós passamos agora a receber recursos federais em blocos de financiamento. Ou seja, bloco da atenção básica, onde vinha o PAB fixo e variável, ou seja, aquele recurso per capita, mais a adesão dos municípios àquelas estratégias, né, indicadas pelo governo e que poderiam os municípios fazer adesão para receber recursos adicionais, como PACS, PSF, NASF, né, saúde bucal, saúde indígena, saúde quilombola, saúde prisional. Então a gente amplia essa concepção do PAB variável. O bloco da alta complexidade hospitalar, em que a gente tem um limite financeiro da média alta complexidade por município. A vigilância em saúde, onde a gente pega a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental em saúde. A assistência farmacêutica, né, onde a gente tinha os elementos de medicamentos estratégicos, medicamentos de dispensação excepcional, né? E a gestão do SUS, destinada a ações de melhor qualificação da gestão e implantação de ações e serviços, capacitação, né? Então, 5 blocos de financiamento: atenção primária, alta complexidade e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Lembrando o seguinte: dinheiro destinado a um bloco tinha que ser gasto no mesmo bloco, não poderia ser gasto em bloco diferente. Né? Então isso começou a fortalecer um elemento estratégico de gastos, né, de desembolso do SUS para custear as ações e serviços de saúde. Mais adiante, em 2009, a gente acrescenta um outro bloco de financiamento. Então a gente passa a ter 6 blocos de financiamento, chamado bloco de investimento na rede de serviços em saúde. Seria para obras, para reformas, para aquisição de bens duráveis, né? Veículos. Então, o 6º bloco ele tratava mais da questão de investimentos. Em 2011, a gente regulamentou, através do decreto 7508, a lei 8.080 lá da década de 90.
né? E com isso a gente tentou avançar ainda mais, inovando nos processos de instrumentos da gestão interfederativa. E aí nós já avaliamos vários conceitos que esse decreto trouxe, né? De rede de atenção, de mapa da saúde, de região de saúde, né? Então, toda uma mudança de fortalecer essa estrutura institucional e decisória do SUS. E aí nós vimos também as comissões intergestores, a importância dos gestores conversarem entre si e aprovarem num escalonamento até o nível federal. Então, dentro da região, comissão intergestores regional. Quando a gente discute questões dentro do Estado, município e Estado, comissão intergestora e bipartite, e quando a gente parte para o governo federal, né, comissão intergestores tripartite. Importância aí do CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, e do CONASEMES, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, representando os municípios e os estados, respectivamente, lá na CIT, né, na comissão intergestores tripartite, a nível de governo federal. Lembrando aí da Renases e da Rename, né? Então, quando a gente falava da questão do financiamento das ações de serviço de saúde, eu não poderia pagar uma ação em serviço de saúde que não tivesse lá dentro da Renases. Tudo que se faz pelo SUS está lá na Renases. É um exame? Né? É um procedimento? Né? É uma medida específica dentro das ações de saúde? Uma ação de vigilância, por exemplo? Tudo está lá na Renases. Né? E se eu for comprar alguma ação dessa, eu tenho que comprar de acordo com a tabela SUS. Né? Muito defasada, mas esse é o elemento funcional do processo institucional. Né? E a Rename com a Relação Nacional de Medicamentos. Né? Todo medicamento para ser comprado pelo município tem que estar na Rename, né? Tem que ser aprovado pela Anvisa. Então foram dois elementos balizadores aí dentro do decreto 7508, e que estão relacionados também ao financiamento de saúde. Esse decreto ele apontava para um contrato organizativo da ação pública da saúde, o COAP, né, que seria um acordo entre entes federativos, na tentativa de organizar e integrar ações e serviços na região de saúde. Mas foi interpretado como uma situação de que como financiar, como trabalhar uma questão de financiamento, de subfinanciamento, né, em que haveria uma responsabilidade maior dos gestores. Então isso acabou não sendo concretizado, né? Então o COAP ele não foi implementado como elemento final aí do decreto 7508. Outras situações foram sendo desenvolvidas e a gente vai avaliar mais adiante a respeito da implementação relacionada ao financiamento da saúde. Em 2012, nós tivemos a Lei Complementar 141. E essa lei complementar veio regulamentar a Emenda Constitucional 29, aquela lá de 2000. E com isso ficou estabelecido, né, que o governo federal, né, deveria aplicar anualmente, né, os recursos destinados à saúde a partir do valor aplicado no ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Se o PIB, né, variou em 2%, então era o valor do ano anterior mais 2%. E quando o PIB deve-se negativo, como quando aconteceu no governo da presidente Dilma, por exemplo, não poderia gastar menos do que o ano anterior, pelo menos o que se gastou no ano anterior. A gente vai ver mais para frente que isso depois, com o congelamento das ações de saúde com a Emenda Constitucional 95, essa perspectiva muda um pouco. Mas nesse momento, né, da Lei Complementar 141, a gente tem exatamente essa concepção. Valor do ano anterior mais variação nominal do PIB para o governo federal. Estados, 12% da sua receita de competência. E municípios, 15% da sua receita de competência. Lembrando o seguinte, que essa lei complementar ela estabeleceu o que é ação de saúde. Então, com o que eu posso gastar o recurso da saúde? Né? Então, no seu artigo 3º, nós temos lá, né, o que são consideradas despesas e ações com serviços públicos de saúde. A gente tem um slide, né, que diz exatamente, né, não são despesas,
Pagamento de aposentadoria e pensão, não posso pagar com dinheiro SUS. Pagamento de pessoal ativo, quando é atividade alheia da referida área. Exemplo, uma nutricionista que está lá na educação prestando serviço, recebendo dinheiro pelo SUS, não pode. Né? Ela tem que estar trabalhando dentro do sistema de saúde. Merenda escolar, né? Limpeza urbana, remoção de resíduos, ações de assistência social, obras de infraestrutura, né? Quando não forem relacionadas lá com a questão da saúde, infraestrutura urbana, por exemplo, isso não se pode gastar com dinheiro do SUS. Mas, por exemplo, ações de vigilância à saúde, capacitação do pessoal do SUS, qualquer ação de atenção, né, integral e universal, né, produção e aquisição de insumos, de medicamentos, né, manejo ambiental vinculado ao controle de vetores, investimento na rede física do SUS, remuneração, ou seja, pagamento de salário das pessoas que estão trabalhando no sistema de saúde, tudo isso são ações de saúde e que a gente poderia estar gastando os recursos da saúde. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de financiamento do sistema de saúde público, eu tenho normas que regem o orçamento público, né? Então, eu tenho que respeitar essas normas. Uma delas é a questão do planejamento. Não se pode o secretário sair gastando dinheiro com qualquer coisa. É necessário que se tenha uma meta, um caminho, né? E esse caminho é dado pelo Plano Municipal de Saúde, que é elaborado a cada 4 anos. Então é no plano de saúde que estão as metas, que estão as intenções, os objetivos e os resultados a serem buscados, né? E ali deve estar refletidas as necessidades e as peculiaridades próprias, né, de cada esfera da gestão. Então nós temos plano municipal de saúde, plano estadual de saúde e também o plano nacional de saúde, onde estão as metas, as intenções e os resultados que devem ser buscados. Para gastar dinheiro com saúde, as ações que eu estou me propondo têm que estar lá fundamentadas, né, resguardadas aí no plano de saúde. Lembrando que nós temos uma unidade orçamentária na questão da saúde que é muito específica para o setor público. É igual casa, né? Orçamento doméstico, por exemplo. Se eu tenho um orçamento X, eu não posso sair no supermercado e nas lojas de roupas, no shopping e gastar horror de dinheiro que eu não tenha para pagar. A fatura vai chegar para pagar e eu não tenho dinheiro. No orçamento público, depois que foi implementada a Lei de Responsabilidade Sanitária, né? Desculpe, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Essa responsabilidade sanitária ela tem que ser cumprida pelos gestores. Então, só se pode gastar aquilo que se tem orçado. Como é que eu faço isso? Eu vou receber recurso federal? Tal, vou receber recurso estadual, tenho arrecadado uma média de recursos com o IPTU, né? E 15% da tal parte, a gente tem um bolo, né? E é a partir desse bolo de recursos que eu vou poder me programar no plano de saúde para poder implementar as ações de saúde. Isso significa que eu tenho que planejar muito bem as minhas ações de saúde. Senão vai faltar dinheiro para alguma coisa. E tudo isso é incorporado no que a gente chama PPA, Plano Plurianual de Aplicações. Ali nesse PPA tem tudo, todas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública em todas as áreas. Na segurança, na saúde, na educação. Então, PPA, Plano Plurianual de Aplicações, é o instrumento de gestão do gestor municipal, do prefeito, para direcionar os recursos públicos para os serviços e produtos que vão atender às demandas da sociedade. Isso quer dizer que ele é um norte orientador do que se quer produzir durante a sua gestão, durante os 4 anos de gestão. Lembrando que eu não posso chegar no fim da gestão dos 4 anos do prefeito, parar tudo e esperar fazer um novo PPA. Então o PPA ele vale para o primeiro ano de gestão do próximo prefeito. Isso significa que o prefeito novo que entra, ele está cumprindo no seu primeiro ano de mandato as questões do PPA da gestão passada. Isso porque não pode parar a questão orçamentária. Exatamente porque eu tenho que ter orçamento aprovado para o ano seguinte, né?
Então, senão o prefeito vai entrar e não tem nada, não tem recurso. A gente sabe que os municípios trabalham por ano exercício. Então, num ano se planeja para gastar no ano seguinte. E assim é com todas as áreas e na saúde especificamente também. E o que eu vou gastar? O que está no plano de saúde, né? Lembrando que é preciso que eu estabeleça o que eu vou gastar cada ano desse. Então, para cada ano da saúde, né, nesses 4 anos do PPA, eu tenho que ter uma programação anual de saúde. E essa programação anual de saúde operacionaliza as intenções que estão expressas lá no plano de saúde para o ano seguinte, né? Então, eu tenho o PPA para 4 anos, o meu plano de saúde também de 4 anos, o que eu previ no meu plano de saúde, eu tenho que incorporar lá no PPA, porque ele é um enfoque orçamentário, é do PPA que vai sair a gestão dos recursos, né, dentro desse processo orçamentário. E para cada ano eu vou ter o desembolso de uma quantidade dessa prevista, né, para poder executar as ações anuais, né, programadas. E aí eu tenho 2 leis importantes, né? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, que estabelece as metas e prioridades da administração para o exercício financeiro subsequente. Com isso eu tenho a definição das regras, né, elaboração da proposta orçamentária, né? E tem a LOA, que é a minha lei orçamentária anual, que me dá um enfoque microfinanceiro, as rubricas. Vai gastar com o quê? Com isso. Então, fixa através das categorias de programação, né, e da natureza das despesas, todas as despesas possíveis de realização no período a que se refere um ano. E isso é aprovado pelo Legislativo Municipal. Por isso que a gente fala, o Legislativo tem um papel fundamental de aprovar o orçamento que o prefeito vai executar, né, com base no enfoque orçamentário, no que se tem para gastar. Não se pode programar para gastar aquilo que não se tem, né? Então a Câmara, se falando em município, a Câmara Municipal aprova a LDO e a LOA para que no ano seguinte se possa cumprir a programação anual de saúde, o que se vai fazer na saúde no ano seguinte com relação às ações e serviços. Muito importante que eu tenho que prestar contas. E como é que eu presto contas? Inicialmente, relatório anual de gestão. Esse relatório anual de gestão é um instrumento que apresenta os resultados que são alcançados num determinado ano. Então, ou seja, nesse ano agora, lá até o último dia de março, eu tenho que prestar contas desse ano de 2020. Então, até 31 de março de 2021, eu presto contas do ano anterior. Então, sempre prestando contas do ano anterior até o último dia de março. E também tem isso, eu presto contas para o Ministério da Saúde, através do RAG, né, Relatório Anual de Gestão. Mas também eu tenho que prestar contas para a comunidade. Como? Através das audiências públicas que são realizadas a cada 4 meses na Câmara Municipal. Tem que ser na Câmara Municipal. Vai para lá o secretário com os seus técnicos prestar contas para a comunidade do que aconteceu naqueles 4 meses, que metas que foram atingidas, quais indicadores, que recurso que foi gasto, né? Então, até o final dos meses de maio, de setembro e de fevereiro do próximo ano, então, janeiro, fevereiro, maio presta, janeiro, fevereiro, março, abril. Maio presta contas. Maio, junho, julho, agosto. Setembro presta contas, né? Depois vem setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí em fevereiro presta-se contas do quadrimestre, né? Terceiro quadrimestre do ano anterior. Lembrando também que nós temos um CIOPS, né? Um Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos da Saúde, muito acessado pelos juízes, né? Pelos promotores, para poder acompanhar o desembolso do município dos seus recursos próprios para custear as ações de saúde. Então, o CIOPS é um sistema da transparência. Lá estão todos os recursos destinados aos municípios e se os municípios estão realmente repassando esses recursos para os fundos municipais de saúde,
né? Então é obrigatório de ser alimentado esse sistema pelos municípios. Quem não alimenta, o Ministério Público está lá no pé da gestão municipal. E lembrando aí então que nós temos a lei de responsabilidade fiscal que faz o balizamento dessas questões, acompanhando. Não se pode gastar mais do que está preparado dentro do orçamento para se gastar, né? Então, verifica o cumprimento das metas e os resultados das receitas e as despesas. Então, o Executivo Municipal também não deve deixar dívidas no final do seu mandato para o outro gestor, o que acontecia muito antes da edição dessa lei. Em 95, em 2016, nós tivemos a publicação da Emenda Constitucional 95, e aí foram congelados, né, os orçamentos da União e também da saúde, da educação, de outras áreas, por 20 anos. Isso significa que, né, aquela emenda do teto dos gastos públicos, Emenda 95/2016, que instituiu esse novo regime fiscal no orçamento no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, estabeleceu que, como regra de investimento, seria mudada, em vez daquele valor do ano anterior, mais valor de variação do PIB, a correção seria apenas pela variação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Então, em vez de variação do PIB, a gente passa a corrigir pela variação do IPCA. E isso, vocês vão observar no slide aí, traz uma defasagem muito grande de recursos destinados à saúde. Então, a gente vai perder muito desses recursos ao longo desses anos, né, que seriam recursos que deveriam ampliar, né, o custeio e o investimento nas ações de saúde. Em 2017, o que a gente fez? A gente pegou aqueles zilhões de portarias que tinham, né? Ou seja, mais de 20 mil portarias a gente analisou e pegamos e condensamos essas portarias em portarias de consolidação. Então, em vez de ter portaria tal, portaria tal, portaria tal, então a gente tem uma matriz diretiva 1, com os direitos e deveres, a organização e funcionamento do SUS, a matriz diretiva 2, políticas nacionais, a 3, rede do SUS, a 4, sistemas e subsistemas, a 5, de ações e serviços, e a 6, né, a matriz operacional de financiamento. Então, na matriz 6, nós condensamos tudo que tinha de financiamento numa matriz operacional. Então, sempre que a gente for procurar alguma portaria, alguma coisa, verifiquemos se elas não estão condensadas e se estão realmente em vigência, porque muitas portarias com essa condensação foram revogadas e passaram a não ter ação mais, né? Então, a partir de 2007, a gente condensou em 6 matrizes diretivas todas as portarias do SUS. E a matriz operacional de financiamento, ela está na matriz 6. Em 2017 também a gente editou uma nova portaria 3992, que a partir de janeiro de 2002, em vez de 6 blocos de financiamento, a gente teria agora só 2, né? Um bloco de custeio, um bloco de investimento. Bloco de custeio significaria tudo que é desembolsado para o SUS funcionar. Na atenção básica, na assistência farmacêutica, na média e alta complexidade, na vigilância, na gestão do SUS, ou seja, tudo que eu tenho que gastar, pagar pessoal, comprar equipamentos, comprar insumos, medicamentos, né? Financiar ações e serviços específicos. Então, tudo isso está dentro do bloco de custeio, né? O que eu gasto com PSF, o meu PAB fixo, o meu PAB variável, tudo está dentro do custeio. E no outro bloco, que é o bloco de investimento, estaria composto por aqueles recursos destinados a obras novas, a reformas, ampliações, né? Adequações de alguma unidade já existente, aquisição de equipamentos imobiliários, né? Ou seja, bens duráveis, né? Então a gente tem essa nova matriz a partir de 2018, 2 blocos de financiamento. Um bloco de custeio para fazer funcionar e um bloco de financiamento, de investimento,
né, com recursos destinados a investir, seja na rede, seja de ampliar a rede, fazer reforma ou adquirir equipamentos e bens duráveis. Né? Alguns pontos de destaque nessa questão, né, que é a forma de transferência de recursos da União para os municípios, né, e também dos estados, devem ser fundo a fundo, como já estava acontecendo. Né? A legislação definiu transferências de forma regular e obrigatória, também reforçando o que já vinha acontecendo. E essas duas modalidades, custeio, né, e capital, né, ou custeio e investimento. Lembrando que gestor que não gasta os recursos da saúde adequadamente tem que devolver do próprio bolso. Então, por isso, muito importante o recurso que seja gasto, tem que estar previsto no plano municipal de saúde, né? Tem que estar aprovado na LDO, na LOA, tem que estar lá dentro da programação anual de saúde e gastar o recurso adequadamente. Gastou de forma errada, gestor tem que devolver do próprio bolso, né? Isso não é incomum e a gente tem muitos gestores que têm devolvido dinheiro, né, para o SUS. Então, importante a gente reforçar essas questões e lembrando já da judicialização da saúde, que é um dos grandes problemas. Né? Às vezes, determinados usuários, né, em que um procedimento X, um exame, uma internação, né, um medicamento não consta, né, do que está previsto para ser comprado pelo SUS, ele entra na justiça e o juiz manda, né, que o município ou que o Estado pague ou que implemente aquela ação. Exatamente porque a Constituição diz que saúde, né, não pode esperar. Né? Saúde é para ser implementada de acordo com a necessidade de saúde do indivíduo. A equidade fala isso para a gente, né? Ou seja, na hora que precisa, do tamanho que precisa, e direcionado para todos. Né? Então, diante dessas situações, a gente tem uma grande judicialização da saúde. Por isso que a gente vai discutir mais para frente algumas questões de diretrizes clínicas, né, de implementar uma porção de ferramentas de gestão do cuidado e gestão da clínica para que a gente possa balizar o bom funcionamento do SUS, de forma que a gente possa diminuir esses processos relacionados com a judicialização da saúde. Bom, sobre o financiamento do SUS, é essa parte que a gente gostaria de conversar com vocês. Num próximo módulo agora, né, na próxima aula agora, a gente já vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Básica, ok? Obrigado da atenção de vocês.